Eu nunca imaginei que a mulher que eu mais odiava seria a mesma que, algum tempo depois, roubaria meu coração. Dizer isso em voz alta ainda me parece surreal, mas é a mais pura verdade. Tudo começou de uma maneira banal, como quase toda a história de ódio e rivalidade. Ela surgiu na minha vida como uma tempestade, barulhenta, arrogante, e deixando rastros de confusão por onde passava. Desde o primeiro instante em que cruzamos olhares, algo em mim despertou uma antipatia imediata. Talvez fosse o jeito como ela parecia me olhar de cima, como se soubesse de algo que eu não sabia. Ou talvez fosse simplesmente porque, no fundo, eu enxergava nela tudo aquilo que eu tentava esconder em mim mesma. Nós trabalhávamos no mesmo prédio, em empresas diferentes, mas dividíamos a mesma cafeteria no térreo. Eu já tinha ouvido o nome dela antes de conhecê-la pessoalmente. Ela era conhecida por ser destemida, intensa, alguém que não recuava diante de nenhum desafio. E isso poderia até ser admirável, se ela não tivesse escolhido justamente a mim como alvo de suas provocações. No primeiro dia que nos cruzamos na fila do café, ela me empurrou sutilmente para passar na frente. Sorriu com aquele ar debochado, pediu o pedido dela e sequer me olhou de novo. Eu fiquei tão surpresa que não consegui reagir, mas por dentro algo queimava. Naquela hora, jurei a mim mesma que não deixaria aquilo barato. E assim começou uma guerra silenciosa. Sempre que nos encontrávamos, havia troca de olhares cortantes, ironias veladas e pequenas disputas pelo espaço. Ela parecia se divertir com isso. Eu, por outro lado, sentia um misto de raiva e algo que eu não ousava nomear. Porque havia algo magnético naquela rivalidade. Algo que me fazia pensar nela mais do que eu gostaria. Lembro de uma noite em particular. Eu estava saindo tarde do trabalho, exausta, quando a encontrei na saída do prédio. Chovia forte, e só havia um táxi disponível. Nós duas caminhamos em direção ao carro ao mesmo tempo, e quando percebemos, estávamos disputando quem entraria primeiro. Ela riu, um riso baixo e provocador, e disse: "Vai, entra. Mas só porque hoje eu estou de bom humor." Eu quase recusei de propósito, só para não dar a ela o gosto da vitória. Mas entre ficar encharcada e aceitar a carona indireta, escolhi a segunda opção. E mesmo no caminho de volta, enquanto dividíamos o silêncio pesado do carro, eu podia sentir a energia dela ao meu lado. Forte, perturbadora, impossível de ignorar. Com o tempo, aquela rivalidade foi se intensificando. Eu me pegava discutindo com ela por motivos ridículos, como quem ficava mais perto da janela na cafeteria ou quem conseguia terminar primeiro a reunião no andar de cima para usar a impressora. Era absurdo, mas também era viciante. Cada encontro com ela era uma faísca, uma explosão. E aí aconteceu. O dia em que minha vida virou de cabeça para baixo. Era uma sexta-feira quando o prédio onde trabalhávamos sofreu uma queda de energia. Elevadores pararam, luzes apagaram, e o pânico tomou conta de muita gente. Eu estava no 15º andar quando tudo aconteceu. As escadas de emergência ficaram lotadas, e as pessoas começaram a se aglomerar sem saber para onde ir. Foi nesse caos que eu a vi de novo. Ela estava ali, alguns degraus abaixo de mim, tentando acalmar uma senhora que quase desmaiava de nervoso. E por um segundo, em meio ao desespero, eu a vi diferente. Não a rival arrogante que sempre me provocava, mas uma mulher forte, determinada e incrivelmente humana. Sem pensar muito, desci correndo e a ajudei a segurar a senhora. Nossos braços se tocaram quando a carregamos juntas, e eu senti um arrepio percorrer minha pele. Por um instante, nossos olhares se encontraram, e não havia ironia ali. Só seriedade e algo que eu não soube decifrar. Conseguimos levar a senhora até o térreo com dificuldade, e quando a ambulância finalmente chegou, ficamos lado a lado, ofegantes. Eu estava prestes a agradecer, mas antes que eu dissesse qualquer coisa, ela falou: "Parece que hoje você precisou de mim, não é?" Eu revirei os olhos, tentando disfarçar o impacto que aquelas palavras tiveram. Mas por dentro, algo em mim começava a mudar. Eu não queria admitir, mas percebi que talvez eu não a odiasse tanto quanto dizia para mim mesma. O problema é que, quanto mais eu tentava negar, mais o destino parecia nos empurrar uma para a outra. Dias depois, descobri que nossas empresas seriam obrigadas a trabalhar em conjunto em um novo projeto. E adivinha quem seria minha parceira direta? Sim, ela. Minha inimiga. Minha tormenta. Minha futura perdição. E foi assim que começou a parte mais difícil da minha vida. Porque a partir daquele momento, eu não tinha mais escolha. Teria que conviver com ela todos os dias, lado a lado,
fingindo que ainda sentia apenas raiva, quando na verdade algo muito mais perigoso já começava a nascer dentro de mim. Desde o dia em que descobri que teria que trabalhar lado a lado com ela, minha vida virou um campo de batalha constante. O projeto era grande, importante, e envolvia reuniões diárias, decisões conjuntas, e uma exposição inevitável. E lá estava ela, sorrindo daquele jeito provocador, como se tivesse ganho o maior prêmio do mundo ao ser colocada ao meu lado. Parece que o destino gosta de brincar com a gente, ela disse na primeira reunião, cruzando os braços e me encarando. Eu respirei fundo, forçando um sorriso profissional. Não se acostume. Isso aqui é trabalho, não uma competição. Ah, mas com você sempre parece ser uma competição, respondeu, inclinando-se na cadeira. E eu adoro vencer. Era exasperante. Todos os dias eu prometia a mim mesma que não deixaria nada dela me afetar, e todos os dias eu falhava. Porque, mesmo quando ela não dizia nada, o simples fato de estar ali já me tirava do eixo. Eu tentava convencê-la de que ela não tinha poder sobre mim, mas a verdade é que meu coração acelerava toda vez que ela entrava na sala. As reuniões eram uma mistura de faíscas e silêncios pesados. Nós discutíamos sobre detalhes mínimos, sobre prazos, sobre ideias criativas que pareciam nunca se alinhar. E no meio disso, havia aqueles olhares que duravam segundos a mais do que deveriam. Olhares que queimavam, que diziam tudo o que nossas bocas não ousavam confessar. Certa vez, durante uma madrugada em que tivemos que ficar no escritório finalizando relatórios, ficamos sozinhas na sala. O silêncio era quase sufocante. Eu digitava rápido no computador, tentando ignorar sua presença, quando ouvi a voz dela. Você sempre leva tudo tão a sério. Revirei os olhos sem olhar para ela. E alguém tem que levar, não acha? Talvez. Ela se levantou e veio até a janela, olhando a cidade iluminada. Mas às vezes eu queria conseguir desligar, sabe? Fingir que nada disso importa. Olhei para ela surpresa. Era a primeira vez que a via falar sem sarcasmo, sem a máscara de autoconfiança. Havia um cansaço em sua voz, uma fragilidade que eu não esperava. Por que está me dizendo isso? Perguntei, cautelosa. Ela deu de ombros. Talvez porque você é a única que me entende aqui dentro. Fiquei sem resposta. A única coisa que consegui fazer foi observá-la, enquanto o reflexo da lua desenhava sua silhueta na vidraça. Pela primeira vez, percebi que havia muito mais nela do que eu tinha imaginado. E isso me assustou. Porque, ao enxergar além da rival, eu comecei a ver a mulher. Na semana seguinte, os atritos continuaram, mas de uma forma diferente. Eu já não conseguia discutir sem ouvir o eco daquela noite em minha cabeça. Já não conseguia odiá-la sem lembrar do olhar vulnerável que ela deixou escapar. Houve outro momento que marcou nossa convivência. Quando fomos enviados a uma conferência em outra cidade para apresentar parte do projeto. Tivemos que viajar juntas, dividir o mesmo carro e, para minha infelicidade, ou sorte do destino, o mesmo hotel. A viagem inteira foi um jogo de provocações. Ela ligava o rádio em músicas que eu odiava, só para rir da minha cara. Eu rebatia escolhendo o caminho mais longo pelo GPS, apenas para vê-la bufar de impaciência. Mas no fundo, cada pequena briga escondia algo muito maior. Nós duas estávamos testando os limites uma da outra, quase como se buscássemos um motivo para deixar a raiva explodir em algo diferente. Naquela noite, depois da conferência, encontramos um bar próximo ao hotel. O ambiente era aconchegante, luzes baixas, uma banda de jazz tocando ao fundo. Ela pediu uma taça de vinho, eu pedi um café forte, e por alguns minutos esquecemos a rivalidade. Conversamos sobre coisas banais, livros, filmes, viagens que gostaríamos de fazer. Era estranho, mas bom. Sabe, eu sempre achei que te odiava de verdade, ela disse, encarando o vinho girando na taça. Mas quando estou aqui, conversando assim, começo a pensar que talvez eu só não soubesse lidar com você. Meu coração disparou. Engoli em seco, tentando manter o controle. Eu também pensei a mesma coisa. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Não era pesado, nem cortante. Era um silêncio cheio de possibilidades. Voltamos para o hotel tarde da noite, caminhando lado a lado. Quando chegamos à porta dos quartos, que por ironia ficavam um em frente ao outro, ela parou e me olhou fixamente. Por um segundo, pensei que ela fosse se aproximar. Meu corpo inteiro esperava por isso. Mas então ela sorriu de leve, como se tivesse lido meus pensamentos, e disse apenas: "Boa noite, inimiga." E entrou no quarto dela. Eu fiquei parada na porta, com o coração martelando,
me perguntando em que momento minha vida tinha se tornado tão confusa. A partir daquele dia, não havia mais como negar, eu estava dividida entre o ódio que dizia sentir e o desejo que começava a crescer sem controle. E a pior parte era saber que ela também sentia. Eu via nos olhos dela. Eu sentia na maneira como sua voz mudava quando falava comigo. O que antes era apenas rivalidade agora se transformava em algo muito mais perigoso. Uma atração que podia destruir tudo. Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa. A cada reunião, a cada encontro no corredor, eu sentia que a tensão entre nós só crescia. Não era mais apenas sobre provocações ou disputas mesquinhas. Era algo que flutuava no ar, invisível, mas que nos prendia como cordas invisíveis puxando para o mesmo ponto. Às vezes eu me pegava encarando-a por mais tempo do que deveria. O jeito como ela ajeitava o cabelo durante uma apresentação, ou como mordia levemente o lábio quando estava concentrada. Eram detalhes insignificantes que, para mim, se tornaram impossíveis de ignorar. E o pior de tudo era que eu sabia que ela percebia. Porque, sempre que eu desviava o olhar, encontrava o sorriso dela, aquele sorriso de quem sabe exatamente o efeito que causa. Uma noite, quando estávamos finalizando relatórios no escritório, a luz caiu de novo. Não um apagão total como da vez anterior, mas o suficiente para deixar o andar inteiro na penumbra. Ela se levantou da mesa e veio até minha direção, segurando o celular como lanterna. Vai me dizer que está com medo? Perguntou, a voz carregada de provocação. Claro que não, respondi, tentando soar firme. Engraçado, porque seus olhos dizem outra coisa. O ar ficou denso. Ela estava perto demais, iluminando meu rosto com aquela luz suave, quase íntima. Por alguns segundos, não havia som algum além da respiração das duas. Senti meu corpo inclinar-se involuntariamente para mais perto dela, mas recuei no último instante, engolindo em seco. Concentre-se no trabalho, falei, desviando os olhos. Ela apenas riu baixo, voltando para a mesa. Mas eu vi. Eu vi o brilho nos olhos dela, como se tivesse acabado de ganhar uma pequena vitória. A viagem seguinte que fizemos juntas só aumentou o caos dentro de mim. Ficamos em salas de reunião fechadas por horas, dividindo cafés, dividindo piadas que escapavam sem que eu quisesse. Era como se, aos poucos, fossemos desmontando as barreiras que havíamos erguido por tanto tempo. Uma tarde, após uma apresentação cansativa, fomos ao terraço do hotel para respirar. A vista da cidade iluminada pela luz dourada do pôr do sol era quase cinematográfica. Ela se apoiou na grade e soltou um suspiro longo. Sabe, às vezes eu queria simplesmente desaparecer. Sumir do mapa e recomeçar do zero. Eu a olhei surpresa. Não imaginei que você tivesse esse tipo de pensamento. Você parece tão segura de si. Ela sorriu sem humor. É fácil parecer. Difícil é ser. Havia um peso nas palavras dela, um peso que me deixou inquieta. Quis perguntar mais, mas não tive coragem. No fundo, eu sabia que havia algo naquela mulher que ela escondia com unhas e dentes. Um segredo que a tornava tão dura por fora e tão quebrada por dentro. E eu comecei a me perguntar, por que eu queria tanto descobrir? Os dias se transformaram em um ciclo de aproximações e recuos. Às vezes eu tinha a impressão de que estávamos prestes a nos entregar, como naquela noite em que saímos tarde de uma reunião e acabamos sozinhas no estacionamento. O ar frio fazia nossas respirações formarem pequenas nuvens, e quando ela se aproximou para me ajudar a carregar uma pasta, nossos rostos ficaram a centímetros de distância. Eu senti o cheiro do perfume dela, doce e inebriante. Senti o calor da sua pele tão perto da minha. Por um instante, tudo ao redor desapareceu. Mas antes que algo acontecesse, um carro passou buzinando, quebrando o momento. Nós duas rimos nervosas, fingindo que nada tinha acontecido, mas eu sabia. Ela sabia. O quase nos perseguia como uma sombra. Em outra ocasião, fomos almoçar juntas pela primeira vez, não porque quiséssemos, mas porque o cliente atrasou e não havia mais ninguém disponível. Sentamos em frente uma da outra em um restaurante simples, e enquanto ela mexia distraída no prato, percebi a cicatriz fina em seu pulso, quase escondida por uma pulseira. O que é isso? Perguntei sem pensar. Ela congelou por um segundo e logo puxou a manga, cobrindo. Nada. Um acidente bobo. Mas a forma como desviou o olhar me disse que não era nada bobo. E naquele instante, entendi que havia camadas dela que eu ainda não conhecia, segredos que poderiam explicar o porquê de tanta dureza, de tanto sarcasmo. Quando voltamos ao escritório naquela noite, não consegui parar de pensar.
Era como se cada gesto dela fosse uma peça de um quebra-cabeça que eu queria desesperadamente montar. E então aconteceu algo que me marcou profundamente. Estávamos em mais uma madrugada de trabalho, e eu a encontrei sozinha na sala de descanso. Ela estava sentada no sofá, a cabeça entre as mãos, como se carregasse o peso do mundo nos ombros. A cena me desarmou. Pela primeira vez, ela não era minha rival. Não era minha provocadora. Era apenas uma mulher, exausta, frágil, quase quebrada. Sem saber por quê, caminhei até ela e toquei de leve seu ombro. Ela ergueu os olhos, e o que vi ali me fez perder o fôlego. Havia lágrimas contidas, havia dor, havia algo que ela tentava desesperadamente esconder. Você está bem? Perguntei, a voz mais suave do que eu pretendia. Ela respirou fundo, fechou os olhos e balançou a cabeça. Não, mas eu vou fingir que sim. Sempre faço isso. Eu quis perguntar mais, mas ela se levantou rapidamente, como se tivesse se arrependido de mostrar sua fraqueza. Antes de sair da sala, lançou um olhar rápido para mim e murmurou: Você não sabe o que está arriscando se chegar perto demais. E então me deixou ali, sozinha, com o coração disparado e a mente em turbilhão. Naquela noite, entendi que não era apenas atração, nem rivalidade, nem provocação. Era algo muito maior, muito mais profundo. Algo que eu não conseguia mais controlar. Mas também entendi que ela escondia um segredo. Algo que poderia mudar tudo. E eu estava prestes a descobrir. Nos dias seguintes, a imagem dela sozinha naquela sala não saía da minha cabeça. Eu me perguntava o tempo todo o que havia por trás daquela frase. Você não sabe o que está arriscando se chegar perto demais. Era como um enigma que me consumia. As coisas no trabalho ficaram estranhamente tensas. Ela passou a evitar contato visual comigo, falava pouco, e quando falava, soava fria. Era como se tivesse erguido novamente um muro entre nós, um muro ainda mais alto do que antes. Eu tentava agir normalmente, fingir que não me importava, mas a verdade é que cada vez que ela entrava na sala e me ignorava, algo em mim doía. Até que um dia, tudo desabou. Estávamos em uma apresentação importante para o conselho das duas empresas, e ela parecia diferente desde o início. Nervosa, dispersa, o olhar longe. Eu tentei compensar, falando por nós duas, conduzindo o projeto, mas em determinado momento, ela simplesmente congelou. Parou de falar no meio da explicação, ficou olhando fixamente para o nada, e o silêncio tomou conta da sala. Eu me aproximei devagar, tentando chamá-la pelo nome, mas quando toquei seu braço, ela se afastou bruscamente. Seus olhos estavam marejados. Eu preciso sair, murmurou, e saiu apressada, deixando todos ali sem entender nada. Instintivamente, corri atrás dela. Encontrei-a no estacionamento subterrâneo, encostada em uma das colunas, respirando com dificuldade. Ela tremia. Eu nunca tinha visto aquela mulher perder o controle. Nunca. Ei, olha para mim. O que está acontecendo? Perguntei, tentando manter a calma. Ela me olhou, e foi um olhar tão cheio de dor que me desmontou por dentro. Você não entende, eu tentei, de verdade, mas não consigo mais fingir. Fingir o quê? Insisti, dando um passo à frente. Ela riu, um riso amargo. Que eu sou alguém normal. Que eu deixei meu passado para trás. Silêncio. O som distante dos carros passando acima de nós era a única coisa que preenchia o ar. Eu esperei. E então, aos poucos, ela começou a falar. Há 3 anos, eu era diretora financeira de uma empresa parecida com a nossa. Tinha tudo: carreira, dinheiro, uma vida perfeita, pelo menos no papel. Só que, dentro da empresa, havia corrupção. Dinheiro sendo desviado, contratos falsos, e eu descobri. Ela engoliu em seco. E quando tentei denunciar, fui silenciada. Ela se encostou na parede, os olhos marejados. Colocaram tudo nas minhas costas. Documentos adulterados, provas forjadas, disseram que eu era a responsável. Fui demitida, processada, humilhada. Passei meses tentando limpar meu nome, mas ninguém acreditou. Perdi tudo. Meus pais, meus amigos, até a pessoa que eu amava me virou as costas. Eu fiquei sem palavras. Senti um nó na garganta. E por que não contou isso antes? Ela riu de novo, com ironia. Você acha que alguém confia em quem tem o passado manchado? Eu vim para essa empresa com outro nome, tentando recomeçar. E quando te conheci, jurei que não deixaria ninguém se aproximar demais, porque, sempre que alguém chega perto, eu acabo destruindo tudo. A voz dela quebrou. Eu não podia deixar você ver quem eu realmente sou. Aquelas palavras me atravessaram.
Não era a arrogância que eu enxergava nela que a tornava distante. Era o medo. O medo de ser amada e depois julgada. O medo de se abrir e ser despedaçada outra vez. Eu me aproximei devagar, ignorando o impulso de abraçá-la de uma vez. Você não é o que fizeram com você. Ela balançou a cabeça, lágrimas caindo finalmente. Você não entende. Se isso vier à tona, eu perco tudo de novo. E pior, arrasto você comigo. Houve um instante em que ficamos apenas nos olhando. Aquele tipo de olhar que parece carregar uma vida inteira dentro. E então, sem pensar, eu a abracei. Ela resistiu por um segundo, depois desabou. Senti o corpo dela tremer contra o meu, o cheiro do seu perfume misturado ao sal das lágrimas. E naquele momento, eu soube. Eu estava perdida. Porque não importava o passado dela, o que havia feito ou deixado de fazer. Tudo o que importava era o agora, e o que eu sentia. Quando ela se afastou, ainda havia dor em seu olhar, mas também algo novo. Por que você está fazendo isso? Perguntou, quase num sussurro. Por que ninguém nunca ficou do seu lado antes? E alguém precisa fazer isso agora. Ela respirou fundo, fechou os olhos, e eu vi quando a armadura dela começou a ceder. Eu queria poder acreditar em você, disse, com a voz embargada. Mas as pessoas sempre prometem, e no fim, me deixam sozinha. Eu não sou as outras pessoas. Por um instante, pensei que ela fosse se afastar de novo. Mas então ela deu um passo à frente. Ficamos tão perto que eu podia sentir o calor da respiração dela. E quando nossos olhos se encontraram, não havia mais palavras. Ela se inclinou levemente, e o tempo pareceu parar. Mas antes que o beijo acontecesse, ela se afastou. Eu não posso, murmurou, a voz tremendo. Se eu me permitir sentir isso, vai ser o meu fim. E saiu, me deixando ali, de coração apertado, entre a dor e o desejo. Naquela noite, eu entendi que o segredo dela não era o que ela fez, mas o que ela carrega. A culpa, a solidão, a convicção de que não merece ser amada. E, sem perceber, foi justamente isso que me fez amá-la ainda mais. Mas o destino ainda não tinha terminado de brincar com a gente. Porque dias depois, o passado que ela tanto temia bateu à nossa porta, e dessa vez, não haveria como fugir. Os dias seguintes àquela conversa foram um turbilhão. Ela voltou a agir como se nada tivesse acontecido, fria, distante, concentrada, mas eu sabia que era uma máscara. Eu via o cansaço nos olhos dela, a forma como as mãos tremiam quando ela achava que ninguém estava olhando. Eu tentei respeitar o espaço dela, mas era impossível ignorar o que havia acontecido entre nós. As palavras que ela disse ecoavam na minha mente todas as noites. Se eu me permitir sentir isso, vai ser o meu fim. Mas o que ela não percebia é que o fim já tinha começado. Porque eu já estava completamente envolvida. Foi numa manhã cinzenta de segunda-feira que o passado resolveu nos alcançar. Eu estava em minha mesa quando ouvi burburinhos pelos corredores. Pessoas cochichando, olhares curiosos, celulares nas mãos. Quando entrei na sala de reunião, vi o motivo. Na tela de um notebook, havia uma matéria publicada em um portal de negócios. O título em letras garrafais dizia: Ex-diretora envolvida em escândalo de corrupção assume cargo estratégico em nova empresa sob identidade falsa. Meu coração gelou. A foto anexada à matéria era dela. O nome verdadeiro, o nome que ela tentou enterrar, estava ali, estampado para o mundo ver. Ela entrou na sala alguns segundos depois, e o silêncio foi imediato. As pessoas desviaram o olhar, fingindo estar ocupadas, mas o julgamento já estava no ar. Ela parou, olhou para a tela, e eu vi quando o mundo dela desmoronou de novo. Isso é mentira, ela disse, a voz firme, mas o olhar, quebrado. Eu posso provar. Mas ninguém pareceu ouvir. Um dos diretores levantou-se com expressão fria. Você nos enganou, e isso compromete toda a credibilidade do projeto. Vai ter que responder por isso. Antes que eu percebesse, ela já estava sendo afastada da mesa, como se fosse uma criminosa. Eu tentei intervir, mas ela me lançou um olhar rápido, e aquele olhar dizia não diga nada. Quando ela saiu da sala, senti um vazio impossível de descrever. Passei o resto do dia tentando ligar para ela, mas o celular estava desligado. Fui até o apartamento dela à noite, batendo a porta como uma louca, mas ninguém respondeu. O prédio parecia deserto. Voltei para casa tomada pela angústia. Horas depois, recebi uma mensagem curta, sem identificação, apenas: Você não deveria ter se envolvido comigo. Agora é tarde. Meu peito se apertou. Eu sabia que era ela. Sabia que estava fugindo de novo. Mas dessa vez,
Eu não deixaria. No dia seguinte, rastreei o endereço do hotel onde ela costumava se refugiar quando precisava sumir por uns dias. Era um lugar simples, afastado, quase sempre vazio. E lá estava ela, sentada na sacada do quarto, olhando para o nada, um copo de uísque na mão. Eu imaginei que você viria. Disse, sem se virar. Você realmente achou que eu ficaria de braços cruzados vendo você se destruir? Ela deu um riso fraco. Já está destruído. Só falta você aceitar isso. Me aproximei devagar, sentando-me ao lado dela. O vento frio da noite balançava os cabelos dela, e a expressão cansada me partia o coração. Eu vi o que fizeram com você hoje, falei baixinho. E não foi justo. Justiça é um luxo que eu não tenho mais. Ela virou o copo, bebendo tudo de uma vez. Você devia me odiar. Eu menti para você, para todos. Você tentou sobreviver. Respondi firme. E eu entendo isso. Ela me olhou com incredulidade, os olhos marejados. Por que você ainda está aqui? Eu quis responder, mas as palavras não vinham. Então simplesmente toquei sua mão. Ela hesitou, mas não afastou. Por que eu não consigo ir embora? Foi como se o tempo parasse. Os olhos dela se prenderam nos meus, e pela primeira vez não havia raiva, nem medo. Só verdade. Você é uma idiota. Ela sussurrou, quase rindo. Eu sei. Murmurei de volta. E então, finalmente, aconteceu. Ela se aproximou devagar, os olhos me pedindo permissão antes mesmo dos lábios tocarem os meus. Quando o beijo aconteceu, foi como um grito silencioso depois de meses de contenção. Um toque suave no início, hesitante, mas que logo se tornou intenso, desesperado, real. Era o tipo de beijo que nasce da dor, da saudade, do medo de nunca mais ter outra chance. Eu senti o gosto salgado das lágrimas dela misturado ao calor do uísque. E ali, entre tudo o que estava desmoronando, parecia que nada mais importava. Quando nos afastamos, ela encostou a testa na minha, respirando ofegante. Você não deveria ter feito isso, disse, a voz embargada. Já foi tarde para voltar atrás. Ela sorriu de leve, um sorriso triste, e me puxou para outro beijo. Mas dessa vez, não havia pressa. Era um beijo de entrega, de rendição. De quem finalmente aceita o inevitável. Ficamos ali por horas, falando pouco, apenas deixando o silêncio dizer o que as palavras não conseguiam. Ela me contou detalhes do processo, as ameaças veladas que recebeu, o medo de ser presa por algo que não fez. E eu prometi, de um jeito que nem eu sabia se podia cumprir, que não deixaria ninguém destruí-la de novo. Naquela noite, dormimos juntas pela primeira vez, não em um gesto de paixão descontrolada, mas de necessidade. Duas almas cansadas buscando refúgio uma na outra. E quando acordei, o outro lado da cama estava vazio. No travesseiro, um bilhete. Apenas uma frase escrita às pressas. Me perdoa. Eu não podia deixar você pagar pelo meu passado. Ela tinha ido embora. Mas eu jurei que, dessa vez, eu a encontraria. E faria o mundo inteiro ouvir a verdade dela. O bilhete ainda estava nas minhas mãos quando percebi que o quarto parecia mais frio sem ela. A janela entreaberta deixava entrar o vento da madrugada, balançando as cortinas como se o próprio ar lamentasse a partida. Eu reli aquelas palavras tantas vezes que já as sabia de cor. Me perdoa. Eu não podia deixar você pagar pelo meu passado. Mas quanto mais eu lia, menos fazia sentido. Como ela podia pensar que me proteger significava desaparecer? Passei o dia inteiro ligando para o número dela, mandando mensagens que nunca foram entregues. Tentei falar com conhecidos, colegas, mas ninguém sabia, ou fingia não saber, para onde ela tinha ido. Era como se tivesse sido engolida pelo ar. Nos dias seguintes, o mundo continuou girando, mas eu não. O projeto foi suspenso, a empresa em silêncio, e o nome dela era sussurrado pelos corredores como uma maldição. Foi demitida, diziam alguns. Está sendo investigada, diziam outros. Mas ninguém realmente sabia a verdade. E eu, que antes dizia odiá-la, agora atravessava as noites acordada, com o peito doendo e o celular na mão, esperando uma notificação que nunca chegava. Às vezes eu sonhava com o beijo, com o toque dela. Outras vezes, acordava sobressaltada, com a sensação de que ela estava ali, apenas fora do alcance, uma presença invisível me observando na escuridão. Foi só depois de uma semana que decidi que não podia mais esperar. Peguei o carro e fui até o último lugar onde ela disse que se sentia em paz, uma pequena praia afastada da cidade, onde o mar parecia falar baixo e o vento sempre cheirava a saudade. O caminho até lá era longo,
e o rádio tocava músicas que pareciam zombar de mim. Cada curva me fazia lembrar dela. O jeito como ria quando eu tentava ser séria demais, o olhar firme quando queria provar um ponto, o toque leve que deixava minha pele em chamas. Eu não sabia o que encontraria, mas precisava tentar. Quando cheguei, o sol já estava se pondo, tingindo o céu de tons alaranjados. O mar batia nas pedras com força, e por um instante, eu quase imaginei ver sua silhueta ali, sentada na areia, olhando para o horizonte. Mas era só o vento brincando com as sombras. Andei pela praia por horas, perguntando a pescadores, donos de barracas, qualquer pessoa que pudesse tê-la visto. A maioria balançava a cabeça negativamente. Até que uma senhora idosa, de cabelos brancos e olhar doce, me disse: "Vi uma moça parecida com essa que você descreve. Ficou hospedada numa pousada aqui perto por alguns dias. Saía pouco. Parecia carregar o peso do mundo nos ombros." Meu coração disparou. "Ela ainda está aqui?" Perguntei, quase sem ar. A mulher pensou por um momento e respondeu: "Não. Partiu de madrugada. Disse que precisava acertar as contas com o passado." Aquelas palavras me atravessaram como uma lâmina. Acertar as contas com o passado. Isso só podia significar uma coisa. Ela pretendia enfrentar quem a destruiu. Sozinha. Voltei para o carro, mãos trêmulas, tentando pensar em um plano. Se eu estivesse certa, ela provavelmente voltaria à cidade onde tudo começou, onde foi acusada injustamente. Mas isso significava se expor, e eu sabia que havia pessoas dispostas a silenciá-la de novo. No caminho de volta, a chuva começou a cair, fina no início, depois torrencial. Dirigir naquela estrada deserta me fazia sentir como se o mundo inteiro tentasse me impedir de alcançá-la. Mas desistir nunca foi uma opção. Cheguei em casa exausta, o corpo pedindo descanso e a mente pedindo respostas. Abri o laptop e comecei a pesquisar sobre o caso dela, lendo tudo o que encontrava: artigos antigos, notícias, relatórios. Quanto mais eu lia, mais percebia o quanto tudo tinha sido armado. As provas contra ela eram frágeis, e o verdadeiro beneficiário dos contratos suspeitos era o próprio diretor que agora comandava o projeto conosco. Meu estômago se revirou. Ele ainda estava na empresa. E ela sabia. Entendi, então, que era por isso que ela tinha sumido. Ela não estava fugindo de mim. Estava se preparando para enfrentá-lo. Passei a noite toda acordada, revendo cada detalhe, cada conversa, tentando lembrar de qualquer pista que pudesse me levar até ela. Em um dos arquivos, encontrei algo que fez meu coração parar, uma carta enviada por e-mail há meses, antes de ela mudar de identidade. No final da mensagem, um endereço. De um pequeno escritório jurídico em outra cidade. Era lá que tudo havia começado. Sem pensar duas vezes, arrumei uma mala e parti antes mesmo do amanhecer. O caminho era longo, e o céu parecia refletir meu humor, nublado, cinza, pesado. Durante a viagem, tudo o que eu conseguia pensar era: e se eu estiver atrasada? E se ela tiver feito algo impensado? Quando cheguei ao endereço, encontrei o prédio fechado, mas havia sinais de que alguém estivera ali recentemente. O chão tinha marcas de sapatos molhados, e a luz da recepção ainda estava acesa. Aproximei-me da porta, e no instante em que toquei a maçaneta, ouvi passos atrás de mim. Virei-me rápido. E lá estava ela. De pé, sob a chuva fina, com os cabelos molhados colados ao rosto e o olhar cansado, mas determinado. Por um segundo, tudo ao meu redor desapareceu. Só existia ela. "Eu sabia que você viria", disse, a voz rouca. "Você realmente achou que eu te deixaria sozinha de novo?" Ela baixou os olhos, respirando fundo. "Eu precisava resolver isso." "Então vamos resolver juntas." Respondi, dando um passo à frente. Ela hesitou, mas não recuou. E pela primeira vez, eu vi algo diferente em seu olhar, não apenas medo, mas esperança. O silêncio que se seguiu foi denso, cheio de significados não ditos. A chuva caía mais forte, escorrendo entre nós, e ainda assim ela sorriu. Um sorriso fraco, mas real. "Você é teimosa demais", disse, balançando a cabeça. "E você já devia saber que eu nunca desisto do que quero." Ela deu um passo à frente. E ali, debaixo da chuva, sem certezas, sem promessas, nós sabíamos que o pior ainda estava por vir. Mas também sabíamos que, desta vez, enfrentaríamos tudo juntas. Naquela noite, quando a reencontrei sob a chuva, senti que algo tinha mudado dentro dela. Ela não era mais a mulher quebrada que tentava fugir de si mesma. Havia determinação em seus olhos, uma centelha de coragem que queimava forte. E, de algum modo,
Essa centelha também me incendiava. O diretor que me acusou está aqui, ela disse, enquanto entrávamos juntas no prédio antigo. Eu já percebi, respondi. E está na hora de todos perceberem também. O escritório estava silencioso, exceto pelo som da chuva batendo contra as janelas. As pastas espalhadas sobre a mesa mostravam que alguém tinha estado ali revirando documentos. Ela caminhou até um armário e puxou uma caixa empoeirada. Aqui estão cópias de contratos antigos. Disse, a voz firme. São a única prova que restou. Se conseguirmos cruzar com os documentos atuais, vai ficar claro que ele manipulou tudo. Peguei uma das pastas e comecei a folhear. As datas não batiam, as assinaturas eram idênticas demais, quase copiadas. Eu não era especialista, mas era óbvio, havia fraude. Isso é o suficiente, murmurei. Mas precisamos expor isso de forma que ninguém possa abafar. Ela me olhou, surpresa. Você realmente acredita em mim? Eu nunca duvidei. Respondi sem hesitar. Houve um silêncio carregado entre nós. Eu vi a emoção nos olhos dela, mas antes que dissesse algo, ouvimos um barulho vindo do corredor. Passos. Pesados. A porta se abriu de repente, e lá estava ele. O diretor. O homem que tinha arruinado a vida dela. Seu olhar frio percorreu a sala antes de pousar nela. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde você voltaria. Ela endureceu o rosto, mas eu senti seu corpo tremer levemente ao meu lado. Não vim fugir desta vez. Disse. Vim acabar com isso. Ele riu, um riso seco, carregado de desprezo. Você nunca soube quando parar. É por isso que perdeu tudo. Não. Ela rebateu, erguendo a voz. Eu perdi porque você mentiu. Porque manipulou provas, destruiu minha vida e me fez carregar uma culpa que nunca foi minha. O silêncio que seguiu foi sufocante. Eu percebi a tensão nos olhos dele, mas também algo mais, medo. Ele sabia que a verdade estava prestes a vir à tona. Vocês duas não têm provas suficientes. Disse, tentando soar firme. Ninguém vai acreditar em vocês. Eu me levantei, segurando uma das pastas. Então vamos deixar que todos decidam. Antes que ele pudesse reagir, puxei o celular e comecei a gravar. Está tudo aqui, disse, mostrando os documentos. As datas, as assinaturas falsificadas. E agora a sua reação. O rosto dele ficou pálido. Por um segundo, pareceu perder o controle. Você não sabe com quem está mexendo. Rosnou, dando um passo à frente. Foi nesse momento que ela se colocou na minha frente, como um escudo. Não toque nela. Disse, firme. Eu não tenho mais nada a perder, mas se você encostar um dedo nela, vai se arrepender. Meu coração disparou. Não pelo medo, mas pela forma como ela disse aquilo. Como se, pela primeira vez, não estivesse apenas lutando por si mesma, mas por nós. O diretor hesitou, mas antes que pudesse reagir novamente, ouvimos outro som, vozes. Muitas. A polícia entrou no escritório, acompanhada por 2 repórteres. Eu tinha mandado a localização para um contato de confiança minutos antes. E agora, não havia mais como voltar atrás. O diretor foi confrontado com as provas, questionado pelos jornalistas, e acabou levado sob custódia. Enquanto isso, ela permanecia em silêncio, olhando tudo acontecer como se ainda não acreditasse. Quando finalmente ficamos sozinhas, ela se sentou pesadamente na cadeira, cobrindo o rosto com as mãos. Acabou, murmurou. Depois de anos, finalmente acabou. Me ajoelhei diante dela, segurando suas mãos. Não acabou. Está apenas começando. Ela ergueu os olhos para mim, e vi lágrimas escorrendo. Eu não sei como agradecer. Se não fosse você, eu teria desistido. Então não desista mais. Falei firme. De si mesma. Nem de nós. Houve um silêncio. Um daqueles que não pedem palavras. E então ela me puxou para um beijo. Desta vez, não havia hesitação, nem medo. Era um beijo profundo, de quem finalmente se liberta. De quem escolhe viver. Nos dias que seguiram, o escândalo explodiu na mídia. A verdade veio à tona, e o nome dela foi finalmente limpo. Alguns ainda a olhavam com desconfiança, mas a diferença era que agora ela não estava mais sozinha. Eu estava ao lado dela em todas as reuniões, entrevistas, depoimentos. E cada vez que nossos olhares se encontravam, sabíamos que havíamos vencido. Não foi fácil. Ainda não é. Mas há algo que aprendi em toda essa história. O amor nasce nos lugares mais improváveis. Até mesmo entre 2 inimigas. E hoje, quando ela segura minha mão sem medo, eu tenho certeza de uma coisa. Se o destino realmente gosta de brincar com a gente, dessa vez ele se superou.
Porque me deu o maior presente da minha vida. Ela.